Se você tem entre 30 e 40 anos, fica nesse vídeo porque ele é para você. Tenho certeza que em algum momento da vida você já se auto-sabotou, sim ou não? Ou talvez em algum outro momento você tenha procrastinado, ou seja, adiado alguma coisa que você precisava fazer para depois. Posso dizer também que talvez você tenha tido alguma reatividade emocional fora do comum. Quem nunca, né? Essa é a verdade. E tudo isso reflete algo que eu decidi chamar de educação mental. E é sobre isso que eu quero tratar aqui hoje. Hoje eu vou falar para vocês o que é educação mental, os objetivos de se ter educação mental, o porquê você deve educar a sua mente, as consequências de se educar ou não a mente e, por fim, eu vou explicar por que essa faixa etária de 30 a 40 anos é tão importante nesse processo. Então vamos lá. Já curte, compartilha, ative as notificações aí e também deixe seu comentário. Pessoal, educação mental o que é? Educação mental é um processo sistemático de aprender a perceber, a escolher e a treinar o que a mente consome, interpreta e repete, a fim de que você tenha clareza interna, autorregulação emocional e direção de comportamento. Em resumo, comando. O resumo é esse, comando. Um comandante, ele tem direção. Um comandante, ele tem autoria daquilo que ele faz e ele tem intencionalidade. Já disse para vocês, por isso que o símbolo desse canal é uma roda do leme. É você colocar de volta o controle nas suas mãos, da sua própria vida. Então, isso é a educação mental. Ítalo, então, quais são os objetivos, né, de você educar a sua mente? É simples, é você aprender a operar a máquina mais complexa do universo, que é a sua mente. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E por que é tão importante a gente ter essa educação mental? Basicamente, porque tudo que você pensa, todas as tuas decisões, todas as tuas emoções, todos os seus planos, ou seja, toda a sua vida passa em primeiro lugar por onde? Pela sua mente. Pensa comigo, você vai para a escola, você tem uma educação cognitiva. Você vai para a igreja, você tem uma educação religiosa. Você provavelmente treina, se não deveria pelo menos, né? Corre, faz algum esporte. Você educa o seu físico, o seu corpo. Eventualmente, você começou a fazer uma graninha a mais e aí você procurou alguém que pudesse te educar financeiramente. Olha que curioso. Essas 4 educações passam por onde? Pela nossa mente. Então, por que diabos a gente não vai educar a nossa mente? Educação mental, então, é isso. Todos esses processos, tudo, absolutamente tudo, passa em primeiro lugar pela nossa mente. Então, é mais do que, digamos, importante que nós nos atentemos a essa educação mental. Que surgiu como? Como é que eu fui perceber tudo isso? Foi durante os meus atendimentos. Eu percebi que que muitas pessoas, não é que elas tinham um problema de saúde. O negócio é que, curiosamente, existia um processo oculto, não declarado, que estava ali por baixo dos panos, mas que não estava relacionado necessariamente à questão da saúde em si. Eu estava lá como médico para instruir. O medicamento tinha na farmácia. A pessoa tinha condições de pegar, né? Até porque muitas delas pegavam pela saúde mesmo. Então, o que acontecia? Né? Que a pessoa às vezes não tratava. Foi me fazendo essas perguntas que eu fui entendendo, né? Também os processos que aconteciam comigo. Por que eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e eu não faço? Por que eu deixo para amanhã o que eu tenho certeza que eu já deveria ter feito hoje? Foi a partir desse confronto que eu fui entendendo que tinha uma estrutura oculta, mais presente e real, que eu dei o nome de educação mental, que vai envolver os 3 conceitos que nós já falamos sobre, sinergia, alimento mental sinergia, alimento mental e o rabisco mais importante do mundo. Nós falamos sobre esses 3.
né? Vai envolver tudo isso, vai envolver mais coisas também, né? Então, o porquê é isso, né? O porquê de você educar a sua mente, né? Porque todos os processos passam pela sua cabeça, né? E quais são as consequências? Eu listei, pessoal, 10 que eu fui encontrando ao longo da minha jornada como médico, né? E eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, reatividade emocional. Quem não tem educação mental, frequentemente é muito reativo emocionalmente. Número 2, decisões repetidamente ruins. Eu tenho certeza que você conhece alguém, se não é você, que já disse assim: caramba, eu tenho o dedo podre. Eu escolho sempre as mesmas pessoas, o mesmo estilo de pessoa para me relacionar. Pois é, isso aí não é necessariamente um dedo podre. É porque existe um padrão fixo, mental, instalado aí na sua cabeça. E por isso que você continua a repetir, a repetir e a repetir. Número 3, consumo compulsivo de informações. Não sei se você sabe, mas hoje a gente tem muito mais informações disponíveis e de graça do que um rei tinha há 200 anos atrás, do que um faraó teve. Mas olha a diferença. O rei e um faraó, eles tinham direção. Eles sabiam para onde eles estavam indo. A gente tem um consumo de informações, mas sem direção. Eles são apenas uma engorda mental. Muitas vezes sem direção realmente, sem um porquê. Quando a gente não tem essa educação mental, a gente tem essa compulsão de informações, né? Consumo de informações. Citei no início, número 4, autossabotagem. Autossabotagem o que é? Não precisa de ninguém para te atrapalhar. Muitas vezes você faz isso sozinho. Que já linka com o quinto elemento, que é procrastinação. Que vem do latim procrastinare, né? Pro, adiar, crastinare significaria amanhã. Então você deixa para amanhã. Coisas que são importantes, que você sabia e sabe que já deveria ter feito, né? Número 6, de quem não tem educação mental. As suas narrativas internas são negativas. O que isso quer dizer? Você fala mal de você mesmo. Aquela frase, não consigo, faz parte frequente do seu vocabulário. Você pensa mal sobre você mesmo. Isso, claro, não é legal. E quando a gente não tem educação mental, a gente acha que isso é um processo natural. Muitas vezes a gente acha, até a gente se livrar dele, né? Número 8, concentração curta, fragmentada. Existe um processo muito curioso, que se você for pegar os filmes, se você for pegar desenhos animados, de sei lá, pega da década de 90 para trás e os de hoje, você vai ver que o número de cenas é muito maior do que era antes. Hoje é muito maior do que era antes. Desenho animado tem tanto estímulo hoje em dia, muita mudança de tela, brilho, e é diferente do que era antigamente, né? E isso deixa a nossa mente, digamos assim, de certa forma, viciada. Um algoritmo de rede social, então, nem se fala, deixa a nossa mente extremamente viciada em quê? Em estímulos. Ou seja, quando é para você ver um assunto, um tema, algo que exige um pouco mais de atenção, é muito mais fácil você perder essa atenção. É muito mais fácil com que você perca a linha de raciocínio. Porque hoje é tudo tão rápido, tudo tão ligeiro, que a nossa concentração ela fica fragmentada. Mas só que a sua mente não mudou. Você continua tendo o mesmo aparato mental. Número 9, cansaço mental, não preciso nem explicar, né? E número 10, sensação de falta de direção. Agora, pessoal, quem, no geral, cuida da mente, eu também separei algumas que ao longo dos anos eu fui percebendo, né? As pessoas que têm educação mental, frequentemente elas reduzem o sofrimento desnecessário. Aí você me pergunta, então quer dizer que tem sofrimentos necessários? O que eu vou te dizer? Eu posso te responder da seguinte forma. Na vida há sofrimentos, mas tem alguns que a gente não precisava ter trazido pra gente. Entende? Então quando você tem essa educação mental, você sabe disso e você
não traz o sofrimento desnecessário para você. Porque boa parte do teu crescimento, do meu também, veio, de certa forma, de algum sofrimento que nós tivemos. Número 2. Quem tem educação mental aumenta a qualidade das decisões. Você entendendo os processos que acontecem dentro da sua mente, você costuma tomar decisões mais assertivas. Número 3. Regulação emocional. Não quer dizer que você não vai sentir, né? Muita gente pensa também que o tema da inteligência emocional é você não sentir emoções, né? Eu diria que é muito mais você não brigar com as suas emoções, quando eu falo aqui em termos de educação mental, né? Porque as emoções são interpretadas dentro da sua cabeça, numa área mais primitiva. A parte lógica é na área mais nova do cérebro, né? Número 4. Você seleciona melhor os estímulos e as informações que você consome. Falamos parte disso em vídeos passados. Você não assiste mais qualquer filme, você não escuta mais qualquer música, às vezes você entra no carro e nem liga o rádio. Isso acontece comigo frequentemente. Por quê? Porque o que eu estou planejando aí na minha cabeça é mais importante. E eu não quero que um som aleatório me atrapalhe. Até porque, dependendo da rádio que tem a música que toca, tira muito a sua atenção e te estimula de uma maneira que você não quer. Você não se expõe a conversas, certos tipos de conversas. Entende? Você controla melhor, seleciona melhor os seus estímulos. Número 5, né? Você constrói uma narrativa interna funcional. Você para de dizer para você que você talvez seja uma pessoa ruim. Ou às vezes você reconhece o que você fez de ruim e começa a dizer coisas boas a seu próprio respeito. E isso eu dei até um nome também, comunicação intrapessoal. Tudo isso que nós estamos falando faz parte dessa comunicação intrapessoal. Só que a comunicação intrapessoal ela é consciente, ela é intencional. Você quer isso, entende? Não é algo que simplesmente apareceu. E não é diálogo interno, é todo o trâmite de comunicação. O jeito que você veste, a forma como você conversa, tudo isso. Enfim, assunto para outro vídeo, né? Número 6, ação consistente. Primeiro, quem tem educação mental, age. Eu digo para você, é muito bom falar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano. É ótimo. Tem uma amiga até que eu falo com ela que, nossa, é muito bom. Só que, se você não agir, nada vai acontecer. Eu falo muito isso com ela. O seu problema, muitas vezes, converso com ela, não é o não conhecer ou não saber. Muitas vezes é atitude, é ação. E digo para você, quem tem ação tem poder. Quem age tem poder. Você tem mais autonomia decisória, ou seja, não são mais os estímulos externos que mandam no teu dia a dia, que mandam nas tuas decisões, né? Você filtra melhor, você pensa mais sobre aquilo que você que você precisa decidir. E o último, que eu acho o mais importante, você começa a se tratar com respeito. O que isso quer dizer? Quando você educa a sua mente, você sabe que você não pode colocar qualquer coisa nela. Ou seja, você não participa de quaisquer rodas de conversa. Você cuida melhor do seu corpo, por entender que corpo e mente são uma coisa. A gente divide para estudar. Mas eu não tenho uma mente se eu não tenho um corpo. Não tem como. Então você trata melhor o seu corpo. Você não aceita certas coisas que antes você aceitava. E por isso que eu digo, você começa a se tratar com respeito. Só de fazer isso, muitas coisas mudam, né? Então essas são as consequências. E por fim, pessoal, a última coisa. Por que, então, Ítalo, você está falando para um público de 30, 40 anos? O motivo é simples. Quem está abaixo dos 30 anos, frequentemente, não capta isso. Por quê? Porque ainda está, vou usar uma metáfora, ainda está colecionando figurinhas. Ou seja, está colecionando experiências. E por que, Ítalo, que
a pessoa que tem mais de 40 anos frequentemente não se conecta. Na verdade, eu vou dizer, estava conversando com uma outra pessoa semana passada que me perguntou: Ítalo, qual é o público-alvo do seu canal aí do YouTube? Eu falei, são pessoas de 30 a 40 anos. Ela falou assim, uai, esquisito. Eu falei, por quê? Porque quem tem 40 anos, mais de 40 anos, às vezes até 50 anos mais, compreende muito melhor esse tema que você trata. Eu falei, você está certa. E é verdade mesmo. Só que aí que vem um grande diferencial. Quem está entre 30 e 40 anos tem 3 características fundamentais. Primeiro, que difere, né, desses outros grupos. Primeiro, tem fôlego. Quem passou dos 40 e 50 não tende a ter mais aquele fôlego para mudanças. Porque é como se fosse assim, a sua mente continua melhorando, continua se capacitando, continua treinada, só que o corpo, para fazer as mudanças, ele não acompanha tanto assim. Entende? Então esse é o primeiro ponto. A pessoa tem fôlego. Outra, a pessoa já tem um punhado de experiência. O que eu quero dizer com isso, com esse punhado de experiência? A vida meio que já está repetindo as experiências, sabe? Não tem muito mais coisas novas, você já entendeu como é que funciona, é como se você já tivesse chegado, de certa forma, em certos limites da vida. Você entende diferente, né? E número 3, você faz, muito provavelmente, dinheiro. E por que isso é importante? No momento que você faz dinheiro, que você tem que pagar suas contas, meu filho, tua cabeça muda. Você entende o valor do dinheiro, entende? Você entende o valor do suor. Você entende o quanto de vida você tem que deixar para você receber tal coisa. Quanto de vida você tem que deixar para comprar tal coisa. E você pensa diferente. Quem tem mais de 30 anos também, agora eu falei as 3, né? Umas a mais. Geralmente tem filho já. Ou seja, a cabeça muda a forma de pensar. Então, juntando todas essas características, há uma tendência de que seja mais, digamos assim, o momento inicial, com fôlego, com dinheiro, digamos, com experiência, com um punhado de experiência, que a pessoa tende a fazer mudanças mais sólidas. Por que isso? Porque a partir dos 40 anos existe uma tendência de estabilização de comportamento, de personalidade, de emoções. Isso quer dizer o quê? Não é impossível, mas é mais difícil. Entende? É mais difícil acontecerem mudanças depois dos 40 anos. Por isso que o público-alvo são pessoas de 30 a 40 anos. É quando a pessoa começou a perceber. Mas quando ela começa a perceber como é que a vida funciona, ela já tem que acelerar. Porque logo, daqui 10 anos, quando ela tiver 40, há uma tendência de estabilização, né, do corpo em si, até o corpo físico mesmo, né? Então essa tendência existe, ela é real, ela é comprovada, ela é visual, a gente consegue perceber, né, que vai se intensificando quando a pessoa fica bem mais velha. Tanto que você vê um idosinho, frequentemente são, digamos assim, entre aspas, né, claro, com todo respeito, são mais cabeça dura. Por quê? Porque está fixa a ideia na mente. Então entenda, se você tem entre 30 e 40 anos, esse é o momento de você educar a sua mente. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Seguinte, eu quero que você curta esse vídeo, quero que você se inscreva, quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo e, claro, que você ative as notificações. Vamos comigo, que Deus abençoe a semana de vocês e, comandantes, até a próxima.